Bom, o presidente Lula mandou demitir ontem o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e a Justiça afastou outros 6 servidores após a Polícia Federal e a CGU deflagrarem essa operação contra fraudes na instituição. É uma ação que revelou um esquema que desviava valores de benefícios de aposentados e pensionistas, com prejuízos estimados em 6 bilhões de reais entre 2019 e 2024. As investigações apontam 11 entidades, incluindo o Sindicato Nacional dos Aposentados, que tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, o Frei Chico, que é irmão de Lula, que cobravam mensalidades indevidas, alegando serviços não prestados, como assistência jurídica e descontos em academias. Ontem a gente teve uma coletiva que estava acontecendo logo após a demissão de Stefanuto, com Carlos Lupe, ministro da Previdência Social, afirmando que a indicação do presidente do INSS era de sua responsabilidade. A indicação do Dr. Stefanuto é da minha inteira responsabilidade. Um servidor que até o presente momento me tem dado todas as demonstrações de ser exemplar. Carlos Lupe, que também tem uma longa ficha corrida em relação a casos de corrupção, envolvendo inclusive essas associações nos governos petistas, não, Eliane? Sim, aí é que está a história, né? Esse escândalo todo não começa no governo Lula, começa antes, né? Essa disparada desses valores começa em 2019, portanto, no governo Jair Bolsonaro. Mas aí a gente olha como está a situação agora. Primeiro é que este presidente do INSS é o segundo que cai no governo Lula e o segundo por motivos não muito, vamos dizer assim, engrandecedores. Ambos por denúncias, acusações de desvios. Então, primeiro, isso é muito ruim. Segundo, é numa área muito delicada, né, gente? Você roubar de aposentados e pensionistas, gente que trabalhou a vida inteira, 40 anos, 50 anos, às vezes recebe uma aposentadoria tão pequena, sabe? E aí você rouba R$70 de um, 60, 50, sabe? É assim, inacreditável. Isso remete, por exemplo, para a corrupção em ambulância, em vacina, sabe? Em lanche de escola, né? Então, é muito, muito grave, tanto que é manchete de exatamente todos os jornais hoje, né? E o Lupe, como você disse, Carolina, ele não é, aspas, primário nessa história, porque ele foi ministro do Trabalho no governo Lula, nos primeiros governos Lula, continuou na pasta no governo Dilma Rousseff e acabou sendo afastado exatamente por corrupção, por acusações ali nesses convênios mal explicados justamente com as ONGs. Então, ele, vamos dizer, não é primário, eu não estou falando do ponto de vista jurídico ou policial, mas ele sim, do ponto de vista político, ele não é primário e é numa área muito complicada. Curiosamente, a demissão do presidente do INSS não foi assinada pelo Lupe, foi assinada diretamente pela Casa Civil. Então, é um baita de um problema quando você fala a palavrinha corrupção. É uma palavrinha que estremece as vidraças do Palácio do Planalto. Por quê? Porque isso remete a Petrolão, Mensalão, né? Quando o presidente Lula foi preso, quando todos os ex-presidentes do PT foram condenados e presos, enfim. Mexer com corrupção é sempre muito complicado, mas mexer com corrupção, com aposentados e pensionistas, ainda mais quando o governo está com uma popularidade baixa,
E há 1 ano e meio da sucessão presidencial, evidentemente isso é uma questão social, é uma questão econômica e é uma questão, portanto, política. Um escândalo desse tamanho que pode chegar até 8 bilhões de reais, realmente é complicado, gente. Complicado. Muito bem. Já que você lembrou, só vou citar o nome aqui, porque o outro presidente do INSS que foi demitido, ficou só 5 meses, foi o Glauco, deixa eu ver aqui o nome dele, o caso da farra das passagens aéreas, né? Gastos com passagens aéreas. Glauco Vanburg, né? Que ficou 5 meses no governo e foi substituído por esse que foi demitido ontem. Mas vamos falar de emprego, né? Agora quem vai ter emprego? Vai ter um novo ministro das comunicações, Eliane, ao que consta seria mesmo o presidente da Telebrás, o Frederico de Siqueira Filho? Sim, o Frederico de Siqueira Filho foi ontem ao Palácio do Planalto e ele tem o apoio do grande padrinho na área de comunicações, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele é um técnico, né? Mas essa história toda também é muito ruim para o presidente Lula, né? Num momento de popularidade baixa e há 1 ano e meio da sucessão presidencial, repito aqui, né? Por quê? Porque um deputado tão novinho como Pedro Lucas dizer não para o presidente da República e recusar um ministério, realmente isso demonstra fraqueza do governo, força do Congresso e força dos partidos. O União Brasil é uma desunião entre o DEM e o antigo DEM, né, e o PSL, que elegeu Jair Bolsonaro em 2018. E ambos têm uma característica. Ambos, o ex-DEM e o ex-PSL, são opositores de Lula e do PT historicamente. Agora, o União Brasil é a terceira bancada da Câmara. Como fundiu 2 partidos, tem uma bancada enorme, né? E não é tão, vamos dizer assim, opositor do atual governo Lula. Quando a gente vê as votações, em algumas votações, o União Brasil dá mais votos do que outros partidos aliados ao governo no Centrão, por exemplo. Então, é aquela história, o União Brasil vem ali, tem uma origem de oposição ao PT, mas na hora de votar é mais aliado do governo Lula do que, por exemplo, republicanos e outros partidos, PSD, outros partidos ali do Centrão. Agora, ontem o presidente Lula se reuniu com o Davi Alcolumbre, com o Pedro Lucas, que voltou a insistir, a pedir desculpas, né, para decidir. E agora, o que se faz com o Ministério das Comunicações? O curioso dessa reunião, gente, é que estava lá o Davi Alcolumbre, mas não estava lá o presidente do União Brasil, que é o Antônio Rueda. Veja bem, o Antônio Rueda, que vem do PSL, e estava lá o Davi Alcolumbre, que é antigo PSD, então, e antigo DEM, vem dali dessa leva do DEM. E o candidato do Davi Alcolumbre é o Frederico Siqueira Filho, que eu já disse aqui, que, enfim, que Heisen também já disse, é presidente da Telebrás, e o candidato do Rueda é o Miguel Matos, que é advogado, é jornalista e é do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Mas quem estava lá na reunião com Lula decidindo o futuro do ministério não era o Rueda, era o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre indicou o Juscelino Filho, que foi o primeiro-ministro e que conviveu o tempo inteiro com denúncias, principalmente denúncias muito bem apuradas aqui pelo nosso Estadão, né, e acabou caindo. Aí o Davi Alcolumbre indicou o segundo, Pedro Lucas,
que acabou desistindo, ficou ali cozinhando o cargo, em banho-maria, até dizer não para o presidente da República. E agora, mesmo assim, ele tem direito a escolher o terceiro nome, e tudo indica que vai ser anunciado hoje o Frederico Siqueira Filho, antes da viagem do presidente Lula para a despedida, para o velório do Papa Francisco no Vaticano, com o seguinte detalhe: Davi Alcolumbre a bordo do avião presidencial. Nesse conclave, só um escolhe, pelo jeito. É verdade. Tem o voto de um. Nesse conclave, quem dá as cartas, quem solta a fumacinha branca é o Davi Alcolumbre. É o cardeal Alcolumbre. Exato. Muito bom. A gente segue com a Eliane Cantanhede conosco, conectada lá de Brasília, para falar um pouquinho sobre essa decisão da Comissão de Relações Exteriores da Câmara Federal, que aprovou a convocação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para explicar aquela história de conceder asilo diplomático a Nadine Heredia, que é ex-primeira-dama do Peru. Faz tempo que isso não acontecia, né, Eliane? Demonstração de fraqueza também do governo? Olha, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, a gente sabe quem é, assim, o presidente que paira sobre aquela comissão. É o Eduardo Bolsonaro, deputado federal que está de licença nos Estados Unidos, articulando contra o Brasil, a justiça brasileira, etc., para tentar reverter o quadro do pai dele ali no Supremo Tribunal Federal. E a comissão, né, é a primeira vez em 15 anos que a Comissão de Relações Exteriores convoca um chanceler para depor. São duas instâncias, né? As comissões da Câmara e do Senado convidam ministros para depor. Né, é um acordo, você negocia antes, telefona para cá, telefona para lá e convida, e em tese o convidado pode ou não comparecer, mas como regra comparece, né? E no caso do ministro, não, ele foi convocado, ou seja, ele não tem a opção de não ir, ele é obrigado a comparecer, né? Essa guerrinha tem por trás o ambiente na Comissão de Relações Exteriores, né, que é contaminado pelo Bolsonaro, e também tem ali uma outra questão, é que o convite que vinha sendo feito ao chanceler Mauro Vieira já tinha há um tempo, e o Mauro Vieira demorou a responder e só respondeu na véspera da votação do requerimento de convocação, né, bem na véspera, na terça-feira, e dizendo que estava com a agenda lotada, que só poderia ir em 45 dias. Aí pronto, aí isso foi ali o fósforo na fogueira, né, ou o álcool na fogueira, e agora ele está convocado. E o tema não é nada simples. A gente aqui no início do programa estava falando do INSS, do escândalo, novo escândalo do INSS, e falando, né, que a palavra corrupção é uma palavra que dói ali, né, que ecoa mal no Palácio do Planalto, no PT. E o que está por trás dessa convocação do Mauro Vieira? É a concessão do asilo diplomático para a Nadine Heredia, que é mulher do ex-presidente do Peru, Ollanta Humala, que está preso. Os dois, marido e mulher, foram condenados a 15 anos por corrupção e mais, né, corrupção envolvendo a antiga Odebrecht, hoje Novo Honor. Né? Aliás, dos 5 ex-presidentes do Peru condenados por corrupção, 4 são por envolvimento com a antiga Odebrecht. E a Odebrecht remete ao quê? Exatamente ao nosso Petrolão, à nossa Lava Jato, aos problemas do Lula, aos problemas do PT, nessa seara tão sensível.
E aí o Lula não apenas concede o asilo diplomático, como envia um avião da FAB para buscar a Nadine Heredia e o filho dela para o Brasil. Com um detalhe, né, que não é detalhe. O Brasil e o Peru são signatários do Tratado de Asilo Diplomático, um tratado patrocinado pela ONU em 1954. Mas esse tratado prevê asilo em casos de perseguição política, quando o alvo do asilo é perseguido político, pode sofrer represálias, até eventualmente ser morto, preso no seu país, o que não é o caso da Nadine Heredia, que é condenada por corrupção. Então, imagina o Mauro Vieira lá na comissão, a comissão onde o Eduardo Bolsonaro paira. Isso é mais um problemão, não apenas para o Mauro Vieira, como para o presidente Lula, né? O ambiente será certamente hostil, com um tema que é muito sensível e que é um tema que mexe com feridas do Lula e do PT. Muito bem. Eliane, outro assunto, finalmente foi entregue a PEC da Segurança Pública, propondo mudanças na Constituição nessa área, com novas atribuições, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. O presidente Lula entregou para a cúpula do Congresso. A gente vai ouvir o que disseram ontem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, olha ele aqui de novo, e também o presidente da Câmara, Hugo Mota. O Alcolumbre até sugeriu a criação de um grupo de trabalho unificado entre a Câmara e o Senado para deliberar sobre essa proposta. A gente vai ouvir. Ela chegando lá à Câmara, essa semana ainda eu quero enviar à Comissão de Constituição e Justiça, que também tratará o tema como prioridade, porque já conversei com o presidente da CCJ e ele também estava presente na apresentação que foi feita aos líderes da Câmara. Nós vamos no Senado e na Câmara sugerir, propor alterações, buscar melhorar a proposta, porque esse é o nosso papel. Mas saiba que a boa vontade será sempre de melhorar esse ambiente, porque é o que nos faz, enquanto representante do povo, é uma missão. Bom, outra proposta também para enfrentar a resistência, Helene? Olha, essa guerra aí tem um guerreiro, né? Porque o ministro Ricardo Lewandowski enfrentou chuvas, trovoadas, resistência do Palácio do Planalto, resistência dos governadores de oposição, descaso do Congresso, mas ele foi incansável para defender essa proposta. Uma proposta, aliás, que ele herdou do Flávio Dino, seu antecessor no Ministério da Justiça, né? O Flávio Dino tinha essa ideia, né, de fortalecer o SUSP, que é o SUS da área de segurança pública, para, primeiro, federalizar o sistema de estatísticas na área da segurança, né? Quem foi preso por quê, como é que estão as penitenciárias, enfim, a unificação de dados, que é importante, inclusive quando a polícia vai agir, né? O estado tal tem uma informação, um tipo de informação. O outro estado tem outro tipo de informação. Então, o mesmo bandido tem uma visão de um estado, tem uma visão de outro, um estado não se comunica com o outro, portanto, esse é um dado importantíssimo desse pacote, né? Além disso, a Polícia Federal terá a flexibilização para entrar na questão das milícias, do crime organizado e dos crimes ambientais. A Polícia Rodoviária Federal vai mudar o nome para ser Polícia Viária Nacional. E com o seguinte detalhe, ela não vai ser só de estradas, ela vai trabalhar também em ferrovias e aerovias, né? Vai ampliar o seu escopo de trabalho. E também
você tem regras mais claras sobre como atuar, como integrar as polícias. O pacote em essência, muito bom e muito bem-vindo, já que a questão da violência é a questão, neste momento, que mais preocupa os brasileiros. É uma situação fora de controle e é preciso, sim, que estados, municípios com as guardas nacionais que também terão, as guardas municipais que também terão novas atribuições e o governo federal possam agir, né? Então o Ricardo Lewandowski venceu as resistências do Palácio, porque muita gente dentro do Palácio, principalmente na Casa Civil, não queria atrair o aspas problema para dentro do Palácio, para o colo do presidente. Mas, né, agora o presidente Lula atrai para o colo dele não o problema, mas a tentativa de solução. E ontem o Lula, ao entregar o pacote para os presidentes da Câmara e do Senado, fez uma frase que me chamou muita atenção, né? Ele disse que os estados podem contar com a atuação do governo federal. Ou seja, estamos à disposição dos estados. O que o Lula quis dizer com isso? Que a intenção não é tirar atribuições e responsabilidades dos estados, é se colocar à disposição dos estados com instrumentos do combate ao crime. Enfim, agora vamos ver, né? Câmara e Senado demonstram interesse e disposição de correr com isso. Vamos, nós, sociedade, torcer para que sejam não apenas palavras, mas ações nesse sentido.